Muito boa noite. A gente hoje vai falar sobre mulheres na música, porque na verdade o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E no caso do papo de hoje, o lugar de mulher pode ser e deve ser num palco atrás de uma bateria, por que não? Né? Lugar de mulher, as mulheres cada vez mais estão ocupando espaços e a gente está aqui, a F Cunha Produtora está aqui para apoiar essa ideia. Então hoje a gente vai falar sobre bateria, percussão, sobre as batucas, Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, com a Júlia Pianta, uma mulher inspiradora. Então eu já vou convidar, eu já vi que a Júlia já entrou, então pode pedir para participar aqui, Júlia, dessa conversa, por favor. Já agradeço desde já as pessoas que já estão aqui mandando coraçõezinhos e tudo mais. A Júlia merece. Vamos ver. Júlia Pianta, manifeste-se. Ó, tá aí. Muito boa noite, Júlia Pianta, que prazer falar contigo. Oi, boa noite. Tu tá me vendo? Eu não tô me vendo. Eu estou te vendo muito bem, vocês estão vendo a Júlia aí, gente. Que loucura. Não estou me vendo. É Ué. mesmo? Mas tu me escuta e me vê? Então Sim, te acho que vai escuto. dar. Então tá certo. Júlia, vamos começar aqui. Primeiro começo te agradecendo por ter aceitado esse pedido de entrevista. E queria começar te perguntando como é que começou a tua relação com a música e se sempre foi a bateria na tua Minha vida. relação com a música deve ter começado antes de eu nascer, provavelmente, porque a minha mãe fez shows comigo na barriga até muito quase me ter. E a gente praticamente morava na Beethoven, né? Quando eu nasci, que era a escola de música da minha mãe e do meu pai. Então, sempre estive ali no meio. Comecei a tocar bateria com muitos poucos anos de idade, acho que uns 3 ou 4. Tem uma foto minha na bateria. Meu pai me contou esses tempos que eu chamava o pedal do bumbo de disparador e eu nem acertava nele. Eu não sei até hoje por que eu chamava ele desse jeito. E sempre foi a bateria, assim, desde que eu me lembro, estava ali a bateria. Então vamos explicar para quem não te conhece, está aqui assistindo a entrevista, né? Pai da Júlia é o Carlo Pianta, que participa de bandas como Graforrest Filarmônica, The Fala, entre outros projetos, né? E a Biba Meira, uma das precursoras da bateria no Brasil, né? Podemos dizer assim, lá na década de 80, com a banda The Fala, Urubu Rei, e que também criou as batucas, né? Que a gente vai falar mais adiante sobre isso, né, Júlia? E então, assim, surgiu a bateria na tua vida e eu conversei já com a tua irmã, né, em outra live, com a Raquel Pianta, e ela me comentou que vocês tiveram banda lá na adolescência. Como é que foi, assim, as primeiras bandas? Conta aí pra gente como é que foi A esse gente início na música. Eu e a Raquel, agora eu não me lembro se foi antes, qual foi a ordem das coisas, mas eu e a Raquel a gente teve a Apollo, que foi a minha primeira banda oficial, vamos dizer assim, e que eu devia estar lá pela oitava série, primeiro ano do colégio, eu acho, sétimo, oitavo. E a gente tocou também, só eu e a Raquel, daí não era uma banda formada, eram as duas irmãs mesmo ali. A gente tocou num recreio de 1 hora que tinha no Israelita, tinha recreios prolongados que tinham coisas, e a gente participou de um. Eu nem lembro se a Raquel quiser dizer aí o porquê que a gente estava tocando, eu não lembro se era um recreio de 1 hora, se era uma competição que estava rolando. E a gente tocou, eu e ela, a gente tocou uma música da Pitty e mais alguma outra coisa, mas a gente tava nessa fase meio emo, assim, então rolou uma Pitty, talvez algum Fresno NX0 deve ter sido nessa vibe. A Raquel falou ali Momentos, não sei se Momentos era o nome da banda. É Não, isso, Raquel? ela Não. falou, eu era do Grêmio Estudantil e nos coloquei para tocar porque eu que mando, exatamente isso. Então, a Raquel nos colocou para tocar, basicamente foi isso. Muito legal isso, né? Começar já desde cedo na música, né, Júlia? E a percussão surgiu quando?
E a percussão surgiu muito, muito depois. Surgiu, na verdade, quando eu entrei para as batucas, né? Eu só tocava bateria, só toquei bateria a vida inteira, assim. Aprendi a tocar violão, um pouco de teclado, mas nada muito a fundo. E aí a percussão entrou quando, em 2015, acho que pela metade de 2015, eu entrei para as batucas. E daí eu entrei como baterista, na verdade, nas batucas. E depois de uns 6 meses, acho, depois de algum tempo, a minha mãe falou para eu e ela, né, me convidou para a gente abrir uma turma, nós duas. E aí foi aí, na verdade, não foi nem quando eu entrei para as batucas, foi quando a gente foi abrir uma turma, nós duas, que eu comecei a realmente estudar os instrumentos, enfim, porque até então, absolutamente nada. E aí eu lembro que bem na mesma época, assim, eu entrei para a faculdade, um tempo depois, e aí rolou uma coincidência que a gente teve uma cadeira que tinha dois bateristas, eu e um colega meu, e aí não tinha duas baterias. E aí eu tava bem nessa vibe do início das batucas, assim, na minha vida. Daí eu falei, não, eu toco percussão. Eu tava começando a estudar conga. E aí tudo meio que foi indo junto, assim. E eu sempre tive um sonho de tocar conga com a Ivete Sangalo, né? Esse é um sonho que eu carrego comigo desde muito cedo. E então, por alguma razão, a conga com a Ivete Sangalo também, muito antes de eu pretender realmente tocar alguma coisa de percussão, ela estava ali. Daí eu comecei aprendendo conga, na verdade. Por isso, por causa da Ivete Sangalo. Mas Muito estamos bem. aqui. Se a Ivete Sangalo estiver assistindo aqui, já fica o recado. Já fica aí para fazer o convite, né, Júlia? Quem sabe já faz aí essa participação, nem que seja Estamos agora aqui. assim, Estou online, disponível. né? Exatamente. E hoje em dia tu já toca vários, na verdade tu toca vários instrumentos de percussão, né, Júlia? Porque teve Sim, alguns shows já teus, assim, tem várias coisas que toca ali, né? Tem as perfumarias, sim. como fala também, né? Várias coisinhas, né? Tem várias coisinhas. Depois também os guris, porque eu comecei a tocar na faculdade ali, a Guará, né, que é a banda dos meus amigos ali da faculdade, os guris me chamaram para tocar percussão com eles. Então, no fim, também foi tudo meio que no mesmo ano, assim, que foi a turma que eu comecei a tocar na faculdade, daí eles me chamaram, então foi meio que o universo me empurrando, assim, para percussão. E aí, no fim, foram vários, né? Porque nas batucas a gente ensina, acho que 10 instrumentos, 8, 10. E a gente meio que aprende um pouco de todos, né? Tá ali no meio, vai aprendendo, vai aprendendo. Claro que tem uns que eu estudo mais, assim, até que eu gosto mais, mas no fim a gente tem que meio saber tudo, assim, né? Pra ensinar. Então, são muitos instrumentos. Acho que isso foi uma coisa que me fascinou muito, assim, também na percussão, é esse mundo, né? De muitas e muitas possibilidades e muitos sons diferentes, muitos instrumentos diferentes. E eu gosto muito dessa ideia, assim, de conseguir aprender várias coisas. Eu sempre fui de tocar muitas coisas ao mesmo tempo e aprender várias coisas, assim. Eu não tenho muita disciplina para ficar fazendo sempre a mesma coisa. Eu tenho esse desvio aí de disciplina. Então, eu acho que a percussão um pouco veio com isso também, com esse mundo de muitos objetos que estavam na minha frente. Muitas possibilidades, né? Muitas E, possibilidades. Julieta comentou aí, né? Tu é estudante de música da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem uma frase que quem já foi em algum show das Batucas já deve ter ouvido na a tua mãe falando, a Biba Meira falando, né? A Biba sempre Sempre fala, bom. quando ela vai agradecer, tem aquele momento em que ela fala que tu foi a primeira baterista mulher a passar no curso de música popular na URGS, né? Mas eu queria saber o outro lado dessa história, porque a gente sempre ouve a Biba falando, né? Mãe orgulhosa, e tem que ficar orgulhosa mesmo, mas é importante dizer que queria ouvir da tua, como é que é isso para ti, né? Porque também não é uma coisa, assim, não deve ser fácil também, né? A primeira baterista da URGS, diz a Biba. Então, como é que é isso? Como é que é esse outro lado da história aí? Conta aí pra gente. Esse lado ele tem vários lados, na verdade, né? Eu acho que, em parte, assim, eu até já conversei muito sobre isso com a minha mãe. Em parte, eu gostaria de não ser a primeira, porque eu gostaria que já tivessem vindo muitas outras antes de mim, né? Eu acho, assim, que eu entrei em 2017 na faculdade. Em pleno 2017, não ter ainda tido uma mulher, né, que fosse entrar na URGS, que tocasse bateria,
teve a Dessa, né, antes de mim, a Andressa Ferreira, que entrou como percussionista, né? Ela foi a primeira mulher percussionista. E aí depois entrei eu como baterista. E eu gostaria que tivessem vindo muitas antes, mas eu também conversando com a minha mãe sobre isso, um pouco gosto desse lugar assim, porque muitas antes de mim vieram muitas mulheres, né? A minha mãe, a minha irmã, minhas professoras, todas as minhas amigas mais velhas ou que começaram antes de mim, milhares de mulheres que vieram antes da gente para abrir caminho o tempo inteiro, né? E acho que as mulheres elas vão abrindo caminhos umas para as outras, assim, né? Conseguindo fazer as coisas e para as outras depois vai ser um pouco mais fácil. Então, um pouco hoje em dia eu já gosto dessa posição para também poder de alguma forma abrir caminho e para saber que as próximas bateristas vão ter aí já alguém que já teve ali dentro e já passou por aquilo, que era a única baterista no meio de muitos colegas homens bateristas. Então, acho que tem um pouco isso, assim, de sentir que eu retribuo um pouco todos os caminhos que já me abriram por passar um pouco por esse, sou a primeira aqui, mas para as próximas que sejam mais fáceis, assim, sabe? Que seja mais, que venham mais, que não tenha só uma no meio de um monte de homem. Eu tenho Com sorte que meus certeza. colegas são muito queridos, mas imagino que nem todos sejam tanto, então, né, para algumas pode ser bem difícil, assim, então fico feliz em parte de poder também ser a primeira e abrir o caminho e seguir. Antes da gente continuar a conversa aqui, estava rolando um chat aqui nos comentários, né? E eu acho que é importante a gente comentar. Estavam falando aqui do fato de estar tomando cerveja aqui durante a nossa entrevista. A A polícia Júlia é uma entrevistada tão disciplinada que ela me perguntou se poderia, né? em minha Então eu defesa. disse, não, não tem problema, né? Perguntou, né? Então assim, eu falei, não, claro, fica à vontade. Então, viu só, gurias, vocês aí achando que ela estava fazendo alguma coisa fora do contexto. Não, ela Não perguntou estava. antes. Né? A gente combinou isso antes. Tem várias coisas combinadas aqui também que vocês vão ver que a gente combinou aqui de diferente durante essa conversa. E, ó, muito bem, isso mesmo. Pode dar um golinho aí, Júlia. E queria te perguntar, Júlia, eu sei que em que momento que tu te deu conta que era importante ouvir artistas mulheres? Porque a gente está aqui falando sobre mulheres na música, né? Tu como artista, mas eu sei que também tu é muito defensora da ideia de se ouvir outras artistas mulheres, né? Tu considera isso um ato político? Com certeza, muito, muito, muito político. Ahn, Muito porque também, assim, ao longo dos últimos anos, tive aula na faculdade de música e gênero e a gente conversa muito nas batucas, com enxame, com minhas amigas musicistas e minhas amigas que não são musicistas sobre mulher, assim, né, sobre ser mulher. E, em parte, eu acho que eu escolhi assim fazer micropolíticas que fossem ao meu alcance e que eu achasse que pudessem fazer alguma diferença. E acho que uma delas é eu escutar majoritariamente mulheres como uma opção assim. E acho que a gente já ouviu muitas vezes ouvir, né, que não tem tanta banda de mulher para ouvir, né? Quando tu questiona, né, alguma coisa, hoje em dia tu mas por que no teu evento só tem homem tocando? Ah, mas é que não tinha banda de mulher. E eu não lembro em que momento foi, assim, mas faz algum tempo já que eu acho que algum dia eu fiquei pensando, mas não é possível, né, que não tenha banda de mulher, porque eu moro com uma, por exemplo, que toca desde os anos 80, daí tu vem me dizer em 2015 que não tem nenhuma banda de mulher pra tu ouvir, não é possível. Então, acho que um pouco também como para eu conhecer assim e eu poder dizer, né, como artista, assim, não, tu tá errada, tu tá errado, não é porque não tem, é porque tu não foi atrás de conhecer. E aí eu entrei mesmo assim numa pesquisa completa, assim, de conhecer muitas mulheres, de ouvir muitas mulheres. E, claro que muito mais do que um ato político, eu acho maravilhoso, né? Porque eu amo todas as bandas de mulheres que eu escuto, não é como se eu ficasse escutando música que eu não gosto, né? Não é essa a questão, né? Depois não sei dizendo que eu escuto música só porque é de mulher. Mas é um pouco de dar visibilidade também, né? A gente que é artista, a gente sabe que é muito difícil de conseguir ser escutado, é tanta coisa acontecendo, né? Que uma hora se perde um pouco, assim, e os cliques, os likes, os compartilhamentos, eles são
muito importantes para nós, principalmente para os artistas menores também, né, que não tem milhares de seguidores, milhares de fãs. Então, acho que isso também é uma política minha, assim, de dar visibilidade, compartilhar. Eu tenho compartilhado muito no meu Insta artistas mulheres que eu ando escutando, enfim, para deixar ali também, porque daí tu já vem, né, tu vai argumentar, a pessoa diz, mas não tem, eu falei, não vai lá no meu Insta, tem ali trocentas que estão ali nos destaques, se tu clicar ali vai ter 40 mil que tu quiser ouvir. Então, acho que é um pouco isso, assim, é um pouco de política, mas um pouco de muito prazer também, porque são mulheres maravilhosas, milhares de músicas maravilhosas, de bandas maravilhosas. Então, é isso. E conta aí pra gente algumas, assim, que tu queira destacar, assim, que tu descobriu durante a pesquisa, por exemplo, que tu não conhecia e que tu foi pesquisar e achou de legal. Que eu descobri durante a pesquisa, acho que uma que eu escuto muito e eu descobri durante a pesquisa foi a Sofia Viola, que é argentina e tem muitas músicas maravilhosas. Ela lançou recentemente uma música com a Perota, que é outra banda de mulheres maravilhosas, que é uma música simplesmente sensacional. Eu fiz uma pesquisa forte assim em mulheres latino-americanas. A Yastra, minha namorada, também me ajuda muito nisso, porque ela tem essa vibe latino-americana. Então a gente acabou descobrindo várias ali do México. Tem uma. Eu descobri várias rappers latino-americanas que eu nunca tinha ouvido falar. E agora eu não vou lembrar o nome delas, obviamente, mas existem muitas. E é uma coisa muito louca porque é relativamente fácil assim de tu achar isso hoje em dia, né? Tu bota no Google, vamos dizer assim, banda rock mulheres. E aparece, porque isso virou um assunto, né? Isso é um tema, as pessoas fazem matérias sobre isso, procuram, tem gente pesquisando, né? Então é uma coisa muito acessível, assim. E tenho escutado também bastante mulheres daqui, porque isso também é uma política minha, assim. Então, esses dias eu estava cozinhando, escutando Paula Kirst, né? Agora a Dessa vai lançar o seu clipe. Tem a Clá, tem a Bel, tem milhares de mulheres daqui também que eu escuto também com essa intenção, assim. Pois é, porque sabe que tu estava falando antes ali de festivais ou eventos, quando existe essa justificativa de que não tem, não tem nenhuma mulher aqui porque não tinha, né? Não tem nesse estilo musical e tal. E aí tu está falando de vários estilos musicais que talvez num primeiro momento se pense que não tem mulheres, tu vai procurar, sempre tem, né? E eu acho que aí a gente pensa tem duas coisas, né? Primeiro que assim, talvez a necessidade de uma curadoria que seja mais diversa em todos os sentidos, né? Não só na questão de sexo, mas também de gênero, né? De etnia, de tudo, né? Para conseguir se ter, né? Festivais mais plurais, né? Mas também assim, né? Que tudo bem, se quer manter na curadoria um homem hétero branco, pelo menos que ele seja bem informado, né? Eu acho que talvez seja essa uma É o reflexão que a mínimo, gente né? possa fazer, né? Porque realmente, né, tem, e a gente sabe, né, eu tenho alguns eventos que eu já acompanhei nos bastidores e que eu ouvi essa justificativa, não tem mulher aqui porque não tinha, não tem mulher, né? E a gente sabe que isso, né, pleno século XXI, Não a é gente verdade. sabe, né, que não é verdade. Ou então, assim, procurou pouco, né, amigo? Não foi É, com o Google aí disponível, com as redes sociais são disponíveis, né? menos mil de procura. Pois é. Tu comentou antes aí, Júlia, sobre a Enxame, né? A banda que tu participa, que é uma banda só de mulheres, né? Então conta para quem não conhece a Enxame como é que é assim o tipo de som. E aí já de repente coloca aí uma palhinha da música que a gente combinou para colocar. Sim, eu vou ligar a minha caixinha de som, ela anda meio maluca, esquizofrênica, mas eu acho que vai dar tudo certo. Espero que dê certo. Vamos tentar, vamos tentar. É para eu colocar já a palhinha da música. Sabe, fica aí, faz do jeito que quiser. Ou explica primeiro a banda e depois coloca, ou vice-versa. Fica à vontade Beleza. aí. Eu vou colocar de plano de fundo, então, pra gente não ficar ouvindo a música em Pode silêncio. ser. Aqui está a música. Se não der pra me ouvir, tu me avisa daí, tá? Se ficar ruim o som. Tá, deixa eu ver. Consegue escutar? Já mais ou menos para mais um pouquinho, eu acho. Pelo menos eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, gente, a música? A minha Espero mãe, que se sim. botar que tá ouvindo, não adianta porque ela tá aqui no quarto, né? Tem que Ela ser. tá ouvindo da própria caixa de som. Estão ouvindo? Dá pra ouvir? Ah, Beleza. O Enxame surgiu assim em 2018. Já vamos. A gente fez 2 anos.
Agora eu tô olhando ali pro calendário. Gurias, a gente fez 2 anos e ninguém se deu conta, assim, nenhum post no Instagram nós fizemos. Mas tudo bem, acho que estamos fazendo 2 anos. E, e foi muito doido tudo, assim, porque existe o Projeto Concha, que é um projeto maravilhoso da Alice Castiel, aqui em Porto Alegre, que traz mulheres o tempo inteiro para fazer show. E, e ela chamou a Nina, né, a Nina Nikolaevski, para montar uma banda com mulheres daqui pra gente fazer um show. Pra gente não, né? Pra banda que a Nina formasse, fazer um show junto com a Pamela Amaro. E aí foi isso, e a Nina nos juntou. E a gente, acho que foi questão de um mês entre a Nina falar com a gente e o show. Então a gente em um mês se conheceu, ensaiou, montou um show de 1 hora e tocou no Agulha junto com a Pamela Amaro. Foi tudo muito louco, assim. E foi muito massa, e a gente se gostou tanto e deu tanto certo que a gente está aí juntos, basicamente. Raquel comentou que quando tu tava falando não dava pra ouvir a música. Então, de repente, fica aí tomando uma cervejinha e dá uma aumentadinha aí pra quem? Pra gente curtir um pouquinho do som. Muito bom. É isso, essa é Cai Baião, né, que a gente acabou de lançar, foi a nossa primeira música lançada nas plataformas, na verdade. Cai Baião é o nome, busquem. As pessoas ficam cantando, né? A gente falou que a gente vai fazer um karaokê dessa música, porque não tem letra, né? E a Nina fala sílabas que só ela consegue cantar perfeitamente. A gente falou que a gente ia fazer um karaokê com as sílabas para todo mundo conseguir aprender. Terá. Pois é, e aí como é que foi isso, Júlia? Vocês fizeram a gravação foi antes de começar a quarentena, que vocês fizeram a captação? Porque eu sei que tem essa música que tem um clipe, né? Isso. Na verdade, foi tudo muito doido, né? Porque a gente gravou essa música no ano passado, e aí a gente tinha marcada pro dia 26 de abril, 24 de abril, a gente tinha uma noite nossa no Agulha, marcada, bem linda ali, só nós, maravilhosas, para lançar Cai Baião e fazer o lançamento junto com Cai Baião de um mini doc. A gente ia fazer um mini documentário que já estava em processo de toda a nossa gravação, todo o processo criativo da música, enfim, todas essas coisas. E aí a gente começou o ano, assim, lá no final de fevereiro, início de março, mandando fazer figurino, um monte de coisa, e aí quarentena. E nisso a música estava gravada, o que foi a nossa sorte, na verdade, né? A gente terminou a música, mas o mini doc estava no meio, assim, vamos dizer, né? A gente tinha as imagens da gravação, que são as imagens que aparecem no clipe, mas a gente não tinha feito os nossos depoimentos, a gente não tinha gravado outras coisas, né? Feito imagens nossas falando, enfim. E aí foi meio que a gente entrou em quarentena, acho que pelo meio de março, né? Então foi um mês e meio antes da nossa suposta data no Agulha. E a gente teve que meio que se virar, assim. A gente fez várias reuniões e decidiu por não fazer o mini doc à distância, porque não ia ser já o que a gente queria. E a gente simplificou também. Tava todo mundo no início de quarentena, né? Ninguém tava muito situado no que estava acontecendo, tava todo mundo. Ainda a gente tá aprendendo como faz à distância as coisas, né? Mas, enfim, em abril, nossa, tava primeiros passos de quarentena, então a gente optou por, tá, não, vamos fazer um clipe. A Lizzie, que foi quem fez esse clipe maravilhoso, ela sugeriu da gente também fazer imagens em casa, né? E aí a gente misturou um pouco esse lance da quarentena com o lance da gente gravando, enfim, e foi a solução, assim, que a gente encontrou, que no fim coube muito bem, assim, ao momento, porque era realmente aquilo que estava acontecendo. Mas os planos eram outros, assim, completamente outros, na verdade. Inclusive, o meu figurino não está comigo, porque eu tirei minhas medidas e não peguei ele até hoje, porque a gente entrou de quarentena uma semana depois do figurino ficar pronto, então tem como se tivesse umas coisas congeladas, assim, para nós. Estão ali, por enquanto.
Deixa eu só te perguntar por curiosidade, Júlia, porque na hora de falar eu fiquei assim, é a enxame, o enxame? E aí eu fui nas redes sociais de vocês e tinha lá as primeiras postagens, era o enxame. Conta aí do nome da banda, como é que foi escolhida. Ah, como é que foi escolhido o nome? Eu primeiro que eu também me pego às vezes nessa dúvida, se é a enxame ou o enxame. Eu às Porque a vezes quero, banda, né? às vezes eu quero dizer a enxame só porque eu queria que o pronome fosse a e não o. Mas a gente normalmente fala o enxame, mas acho que isso não foi muito, mas a gente já teve, acho, esse princípio de discussão várias vezes e nunca chegou a lugar nenhum, então cada um chama de como quiser. Mas para decidir o nome da banda foi até bem engraçado, porque como eu falei, a gente teve um mês, né? A Nina nos juntou, a gente se conheceu, eu nunca tinha visto nenhuma das gurias, e a gente se conheceu, e um mês depois a gente estava tocando no Agulha. Então a gente não teve um tempo considerável para fazer quase nada, né? E aí a gente estava no Miau da Cabral, foi o local fatídico da escolha do nome. E aí a gente, mano, a gente tava com muitas possibilidades e tava muito difícil, porque escolher nome já é difícil, escolher nome sob pressão, acho que é uma das piores coisas que existe. E a gente mandou uma mensagem para Alice Castiel dizendo: tá, vem cá, hein? Tu não tem nenhum nome que tu queria usar para o projeto Coxa e não usou. E aí ela falou enxame. E aí a gente falou Olha só. enxame. E ficou. Então a Alice, além de nos juntar, nos deu o nome que ela não tinha usado no projeto Concha. E aí ficou o enxame. Então Não, e é um foi. nome muito bom porque, na verdade, remete a essa questão também de grupo, né? E essa coisa. Porque para mim passou várias ideias de por que teria sido esse nome, né? Sim, no fim, a gente sempre com muitos significados, essa banda gosta de dar significados para as coisas, a gente com muitos significados procurou, né? A gente tinha outras opções ali, fio de contas, eu acho. A Nina mandou esses dias ali no grupo uma nossa conversa de 2 anos atrás. Acho que fio de contas era outro, não lembro. Mas a gente foi atrás, né, desses significados e daí foi ver, enfim, o que poderia ser dentre as nossas melhores opções, assim, e no fim, Enxame foi a mais cotada também por ser esse monte de abelhas, né, e várias coisas, assim, então tem muito a ver com isso também. É, e porque a questão também, acho que a abelha sempre remete ao feminino, né? A gente sabe, Exatamente. tem o zangão ali na colmeia, mas ele não manda nada, né? Quem manda ali são as abelhas, a abelha rainha e as outras abelhas é que dão as letras, né? Então acho que é muito legal isso, que remete a essa questão também de grupo, né, que vocês têm, né? E também a questão feminina, eu gosto desse nome, eu acho representativo. E aí, fala aí para quem não segue ainda vocês, como é que faz para seguir, estão em todas as plataformas, imagino, também no YouTube e Estamos em tudo todas mais. as plataformas. Enxame Oficial é o nome no nosso Insta. E nos escutem no Spotify, né? A gente tem uma singela música, mas em breve está saindo outra. Tô dando spoilers aqui, nem perguntei se eu podia falar isso pra alguém, mas estou falando. Mas acho que sim, né? Olha Não que tem bom. problema. Mais gente souber que a gente vai lançar uma música melhor, né? Então fiquem atentos. E é isso. Estamos por aí, em todas as plataformas. Enxame Cai Baião é o nome da música, no caso. A nossa filha Muito, única. muito legal essa música. Pois aí, a gente estava falando antes, né? Porque na verdade a quarentena meio que pegou todo mundo desprevenido, né? Não foi só vocês, né? Acho que Literalmente todo mundo. aquele março, a segunda quinzena de março, né? Acho que ela foi muito determinante, assim, a gente começou março de uma maneira e quando viu já estava de outra, né? E é isso, né? Eu acho que a gente ainda não sabe, não tem muita ideia nesse momento de quando que vão voltar os shows, né? A gente tem visto alguns exemplos, assim, né? Aqui em Porto Alegre tem show formato drive-in, tem outras cidades também, tem aqueles shows já naqueles cercadinhos que estão rolando nas redes sociais, a gente vê, né, em tudo quanto é lugar do mundo, assim, né? Mas eu não sei, né, quando é que vai ser para a gente voltar, né, assim, aos shows, né? Por exemplo, estava falando do Agulha, que é um lugar super bacana daqui de Porto Alegre. Não temos como saber, né, Júlia? Eu prefiro não. Eu já arrisquei algumas previsões, errei todas, então eu prefiro não arriscar mais, né? Eu não sei se tu tem uma ideia, assim, um prazo que tu imagina para voltar aos shows. Ai, o meu prazo é muito pessimista, então eu prefiro nem compartilhar ele, porque depois meus próximos amigos músicos e amigas musicistas vão dizer que foi culpa minha. Eu não quero me meter nessa história, eu só tô vivendo a minha vida.
Mas eu sou das mais pessimistas, assim, então eu fico só. É que eu acho que na verdade a gente tem que tentar esperar a vacina por uma questão, né, que eu acho que é de a gente se preservar mesmo, né? E também porque não tem, né? Eu não consigo imaginar um evento em que a gente fique de máscara a não sei quantos metros de distância, Imagina, não. né? Eu Eu acho que acho que perde um show, pouco. assim, é uma coisa muito difícil, né? Porque eu acho que show ainda vai para um outro lugar, assim, de aglomeração, né? Na maioria das vezes. Então, mesmo se tiver uma vacina e quando tiver, tem que também que todo mundo vacinado quase, né? Para poder abrir um lugar, né? Alguma coisa. Então, eu acho que por isso que show, assim, para mim é uma coisa muito distante, porque tem que ter outro jeito, assim, para isso acontecer, né? Inclusive, tu falou no Agulha agora, e o Agulha, que é esse lugar tão querido, obviamente está com a porta fechada e eles estão com uma rifa simplesmente maravilhosa que eles fizeram agora para literalmente conseguir pagar os boletos, que eles não sabem quantos meses eles vão ficar fechados. Então, se alguém que está assistindo gosta do Agulha e quer ver o Agulha quando tu sair pra rua de novo, olha no Insta deles que tem uma. Não sei se eu tô aqui, não tô ganhando nada pra isso, eu juro. Não é o merchan, mas é que é o Não, merchan do bem, né? É o é merchan um do bem, acho merchan que do bem. vale, né? É um merchan do bem, de verdade. As pessoas estão com tudo fechado, né? Então, o que a gente puder ajudar. É, porque daí a gente passa por uma questão de que realmente as pequenas empresas elas não estão tendo apoio, né? De nenhuma das instâncias de governo que a gente tem, né? Nem É só a gente. nacional não tem, né? Então, assim, tem muita gente fechando, né? Que a gente sabe, né? E a minha preocupação é que eu fico pensando que eu não sei se a gente vai ter, assim, a cidade e os bares, né? E a vida noturna como a gente tinha antes, né? Porque dependendo do tempo, realmente vai ser difícil, né? Para essas Sim, casas, sim. casas de show se manterem, né? Mas assim, a gente fica aqui na torcida, né? O que é o que a gente pode fazer. A gente está fazendo a nossa parte de ficar em casa, né? Quarentenadas, assim, há muito tempo já, mas tudo bem, né? Eu acho que eu sei que tu e a Biba estão também bem focadas no distanciamento social, né? Muito focadas. Estamos em casa É, desde 15 de março, basicamente. Agora que eu vi que é 14 de agosto, 15 de março, 15 de abril, 15 de junho, julho, vai fazer 4 meses. Não, mais, né? 5 ou 4. Agora eu não sei. sim. Mas é isso, né? Bastante tempo dentro de casa. E eu quero aproveitar assim, essa conversa, Júlia. Eu sei que não estava aqui na nossa combinação, mas eu acho que vai dar tempo da gente falar, porque eu sei que tu tem um discurso muito forte dessa questão do feminismo, né? Já teve alguns momentos que eu te vi falando, né? E eu acho que casa muito com esse momento político que a gente está vivendo, né? Porque a gente não está vivendo só uma pandemia, né? Que no Brasil a gente está vivendo um governo que ele vai contra os Tudo. valores dos artistas, das mulheres, da população LGBT, dos negros, né? Então a gente sabe o quanto esse momento a gente também precisa falar sobre política, né? E eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre essa questão do feminismo e de política. Ah, ouvir falar sobre isso é que a gente vive isso tanto todos os dias que é uma coisa muito particular, né? Ter que externalizar isso em alguns momentos. Mas eu não sei, eu acho que eu, por muito tempo, para mim, assim, no momento, o processo que eu tô passando, eu por muito tempo tentei lutar contra coisas que não estavam ao meu alcance. E eu acho que às vezes a gente externaliza as coisas e a gente bota tudo para fora e começa a, a tentar atingir coisas que a gente literalmente não alcança, assim, coisas grandes demais. E não que isso seja um problema, porque a gente precisa de pessoas que façam isso. Mas eu ultimamente encontrei o meu lugar assim em fazer coisas pequenas com quem tá perto de mim e tentar lutar desse jeito, assim. Então eu acho que também eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu fico muito ansiosa ao mesmo tempo que eu começo a pensar em todas as coisas
do mundo, todas as injustiças, todos os preconceitos, enfim, todas aquelas coisas que todo mundo, né, que a gente sabe que rola. Então, uma questão de saúde mental minha, assim, também foi um pouco me situar nesse lugar e o que que eu sou e como é que eu posso ajudar com isso, né? E então eu escuto mulheres negras, né? Escuto pessoas LGBT e falo sobre isso com as pessoas que eu vejo que não tem contato. Tento no meu Insta fazer essa micropolítica de compartilhar essas pessoas. Tento seguir nas redes todas essas pessoas. Ah, claro, agora nessa vida quarentenada são muito mais coisas online, né? Mas tento seguir todas as pessoas que eu consigo, mesmo que eu, né, para dar um apoio assim. Então, por enquanto eu tô uma feminista de micropolíticas assim no meu lugarzinho, no meu dando aula para mulheres e fazendo banda com mulheres e tentando me impor dessa forma assim, que para mim é um pouco mais fácil, é o meu chão, né? É o que eu conheço. Então, e eu acho que às vezes faz até mais diferença do que eu ficar tentando uma energia assim em coisas que para mim não são tão próximas e que realmente me deixam muito ansiosa assim de pensar nelas e de visualizar elas. Então, acho que por enquanto eu estou sendo uma feminista passo a passo para conseguir chegar ali por um rebote, vamos dizer assim, né? Chegando inconscientemente naqueles lugares mais altos assim. Então, acho que a gente pensar em micropolíticas é perfeito, é fazer aula com professoras, é compartilhar. A gente costuma sempre ter aula com homem, né? Então, procurar professoras mulheres, escutar as mulheres, compartilhar as mulheres, ler mulheres. Eu encomendei agora 15 livros de mulheres que eu estava muito tempo para ler, para ter minha biblioteca. Então, acho que um pouco é isso, é fazer um pouco do que a gente pode, basicamente. Porque tem coisas, né, tipo o governo, que são tão grandes que se eu começar a me estressar com quem tá lá em cima, eu não vou dormir mais. Então eu prefiro fazer coisas, comprar cerveja de mulheres. Muito obrigada, meu amor. A minha namorada falou que eu compro cerveja de mulheres e é verdade. Muito Então, bem. acho que é isso aí. Ler mulheres, ouvir mulheres e beber a cerveja das mulheres. A Sofia comentou que tu é uma feminista de micropolítica e eu acho que eu acredito muito na micropolítica, sabe? Porque eu acho que realmente é uma forma que a gente tem, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, que através do consumo a gente tá pode ser um ato político, consumo bem pensado, né? Sabendo de quem é que tu tá comprando, esse é um consumo, esse é um ato político, né? Uma mulher num palco é um ato político, ainda. Né? Não deveria ser, lamento, né? Eu gostaria que não fosse, gostaria que fosse uma coisa tão natural que a gente não precisasse chamar a enxame de uma banda de mulheres, só dizer, uma banda, mas é que como ainda é uma coisa que não é tão usual, a gente comenta que é uma banda formada somente por mulheres, por exemplo, né? Ainda há essa necessidade de a gente pontuar, né? De destacar esse fato. Né? Mas eu acredito muito, porque eu acho que a micropolítica é a forma que a gente tem, né, de tentar mudar. Se a gente conseguir mudar uma pessoa com que a gente está falando, né, que tu falou ali de botar nos teus destaques das redes sociais, às vezes as pessoas têm uma tendência a falar mal de redes sociais, mas eu acho que se a gente fizer um bom uso dela, as redes sociais podem ser uma coisa legal, né? Porque a gente, seguindo as pessoas certas e tendo como seguidores pessoas legais, eu vivo assim numa bolha de amor que eu não tenho um hater, né? Eu publico qualquer coisa e ninguém me incomoda. Então eu acho que, né, a gente consegue fazer isso, assim, ter um lugar de conforto, inclusive nas redes sociais, por exemplo, Facebook, que as pessoas sempre dizem que é um lugar de ódio. O meu não é. O meu ninguém me incomoda ali, porque eu acho que eu consegui fazer o meu lugarzinho de conforto, né? E, Júlia, a gente estava falando ali antes, tu falou mais para o início, e aqui ao longo do papo a gente está comentando sobre as batucas. E, então eu queria que tu comentasse sobre a tua participação, que já falou que começou, né, com um convite da Biba, e queria pontuar também que as batucas já estiveram presentes, muitas das batucas, não todas, porque nem sei quantas são agora no total, me fala aí quantas são no total. Sabe quantas batucas são? Todas as Somos turmas? focado mais de 100. Pois é, então eu não vou conseguir entrevistar todas, né? Mas já entrevistei a Raquel Pianta, que é guitarrista e que é coordenadora do grupo vocal. Já entrevistei mais recentemente a Glória Espíndola, falando sobre a participação dela nas batucas, como baterista e em outros naipes também. E entrevistei a Pri Leal,
que se inspirou nas batucas para criar a Uziprida, que é uma marca autoral para mulheres, né? Mas eu queria ver contigo, né, assim, porque tu tem vamos dizer assim, uma responsabilidade maior, né? Porque então são só as aulas, né? Tu é uma das regentes ali, né? Então, como é que é essa experiência, assim, de estar à frente de tantas mulheres? Ah, é uma experiência bem singular, assim, eu acho, porque, como tu falou, né, tá no palco, sendo mulher é um ato político, né? Hoje em dia, sempre foi, hoje continua sendo. E acho que tá no palco numa posição de regente na frente de um monte de mulher que tá ali tocando instrumentos de percussão, com grupo vocal, com uma harmonia, guitarra, baixo, teclado, gaita. Eu acho que é um momento muito único, assim, de sentimentos que eu já tive, assim, sentimentos, digo sentimento mesmo, assim, dentro da alma, assim, de carne e osso, que tu sente no corpo. Eu acho que um pouco é uma sensação muito doida tu olhar pra frente, tu tá ali, né? E daí tu sobe, a gente sobe num palquinho, às vezes minúsculo, mas a gente sempre sobe num palquinho para que nos enxerguem, né? E daí tu vê um monte de mulher assim com um monte de instrumento na mão, né, botando suas vozes pra fora, seus tambores pra fora, e tu sabe que atrás de ti tem um monte de gente assistindo aquilo, né? Então, eu acho que essa posição de regente assim é uma posição muito particular, porque tu fica fazendo parte do show o tempo inteiro, mas tu não olha pra plateia, né? Em nenhum momento tu só olha pra quem tá fazendo o show e ali estão um monte de mulheres. Então, eu acho que isso é demais, assim. Eu acho que é uma coisa que todo mundo poderia experimentar uma vez na vida. Mas é um pouco isso. E acho que essa carga política, um pouco, ela vem mais ainda, né? Porque por mais que não tenha exatamente uma hierarquia, assim, né? De estar ali como regente, mas as pessoas te enxergam mais, né? Então, um pouco tu acaba sendo ali no Vila Flores muito, né? Dá pra ver isso pelas fotos. Agora eu tenho visto várias fotos do Vila Flores e a gente. Tu fica acima, né? Porque senão ali ninguém te enxerga. Então a gente, eu e minha mãe, a gente sobe num banco consideravelmente grande. Então quem tá lá atrás, na real, só vê a gente, né? E quando tu pensa isso, é muito louco, assim. Tu tá, na verdade, representando centenas, né? Que estão ali tocando e milhares de que poderiam estar ali tocando e não estão, né? Então é um sentimento. Dá um frio na barriga, assim, né? Não é só flores, mas é muito massa. Pois é, porque como é que começou isso? Tu começou dando aula, né? Vamos explicar para quem não conhece as batucas, né? Hoje em dia são muitas turmas com muitas mulheres. Depois a gente fala sobre esse período de quarentena, como é que está sendo, mas vamos pensar antes da quarentena como é que era, né? Vocês se reúnem num estúdio grande para caber, né? São turmas de quantas mulheres cada turma, mais ou menos? A turma de segunda, que é a turma que faz show, tem mais ou menos 40. As outras turmas têm em torno de 20, 25. Passamos por aí, 20, 25. A média é 20, vamos dizer assim, uma média. Sim, E e aí aí foi aí que tu começou a fazer começou a exercitar essa questão, dando aula junto. foi, porque na verdade eu entrei nas batucas, como eu disse, né, como baterista. Eu tava ali como aluna, né? Entrei, minha mãe me chamou para tocar bateria e eu entrei ali como uma das bateristas. Tinham três, eu acho, eu mais duas ou três. E aí, depois de um tempo, minha mãe falou: Bah, vamos abrir uma turma, eu e tu, né? Eu tava num período de transição entre ciências sociais e qualquer outra coisa na minha vida que eu não sabia o que era. E aí, no fim, as batucas foi praticamente o que decidiu, assim, que era aquilo que eu queria fazer, que era música, que eu ia fazer vestibular de música. E aí foi tudo meio junto, assim, e daí a minha mãe falou, vamos abrir uma turma eu e tu. E a gente abriu uma turma. E aí eu comecei a aprender dos instrumentos. E a minha mãe passou por um processo também, né, das gurias dizendo, né, todo mundo dizendo, pô, tu tem que reger, pô, tu tem que reger, porque quem regia até então era só o Vini, né? E o Vini é uma pessoa maravilhosa, o nosso único homem autorizado a entrar nas batucas. Mas sempre tinha isso, né? Pô, vai lá, Biba, rege, rege. A minha mãe aprendeu, estudou e aí começou a reger. E meio que a mesma coisa rolou comigo, assim, minha mãe me incentivou muito, as gurias incentivaram muito, vamos lá, vamos lá. E hoje em dia quem rege é eu e a minha mãe, né? A gente praticamente divide o show, assim, e somos as duas regentes das batucas, no fim. Essa foi a de aluna,
eu comecei como aluna e fui parar aqui, basicamente. Estão perguntando aí se não se diz maestra, é regente. Não se fala Ah, maestra? se diz maestra, é porque são nomenclaturas que têm significados muito além de nós, né? São coisas muito mais antigas, né? Regente, maestra, são coisas muito mais remetentes também à música clássica, a orquestras, né? Batuta ali. Já ia dizer o cara, né? Porque 90% são, mas a pessoa ali com a sua batuta na frente de uma orquestra. Se diz muito mestre, né? Mestre de bateria, mestra de bateria, maestra e mestre, né? São palavras diferentes. Mas eu remeto muito regente e maestro a música mais clássica, orquestras, e mestre para batucada, assim. Mas mestre também é muito para batucada de escola de samba, enfim, né? Então, cada qual. Eu não me apego muito em nomenclatura, tô pra ser bem sincera. Não sei quem foi que perguntou. Me desculpa a minha resposta esquizofrênica, mas eu não me ligo muito nisso. Eu sou mais de ir falando assim do que de me ater muito a. A tua mãe é bibameira, criadora das batucas, falou que vocês falam, usam o termo regente. Então, assim, Pronto, pronto. pronto. Tá bem, mãe? E Júlia, para quem não viu ainda uma apresentação ao vivo das batucas, tem um momento que tem as sucatas também, que você está sendo usado já há algum tempo, né? Tu começou regendo com as sucatas, se eu não me engano, né? Se tu diz, eu te acredito, mas eu não me É, lembro. Ah, eu acho que eu comecei regendo a disco, né? Que isso. foi a música, é verdade. Eu nem E aí, então, lembrava disso. então explica aí esse uso criativo aí das reaproveitamento de materiais diversos para fazer música. Essa foi uma ideia da minha mãe também, que tem ideias meio malucas, às vezes, que ninguém bota muita fé no início e ela insiste e sempre dá certo. E aí ela queria muito tocar com sucatas e no fim agora a gente já tocou umas 3, 4 músicas, acho, com sucata, são porta-CD, tem uns gás, as pessoas começaram a nos doar sucata, né, basicamente. Então, eventualmente, a gente chegava no estúdio, alguém mandava uma mensagem pra minha mãe dizendo, ah, eu tenho não sei o que para doar, tá disponível. E daí recolhia e mandava lá pro estúdio. Então, agora a gente tem, além dos instrumentos, muitas latas, galões gigantescos e todas as tampas, panelas, é um furdunço ali de sucatas. Escada também, né? Eu lembro de algum show que. É, tem uma escada, é verdade, porque faz tanto tempo que a É. gente não ensaia no estúdio que eu não lembro mais quais são as sucatas. Mas tem o botijãozinho de gás, tem escada, tem porta-CD, lata de ervilha. As gurias começaram a se chamar uma época também o naipe das ervilhas, o naipe do, né, cada uma com o seu. Elas estão falando aí, né? Porta-CD, tem uma escada, exatamente. Então, nós estamos já chegando aqui, o papo passou super rápido aqui, nós temos mais uns 10 minutos de conversa, mas eu queria que tu explicasse, então, como é que está esse momento online das aulas, que vocês tiveram que fazer essa transição do presencial para online, né? Como é que foi esse... Foram pegas de surpresa, porque foi bem no momento do retorno, né, das aulas. Pra gente foi assim, pra gente e pro mundo inteiro, né? Vocês não me levem a mal, não é como se eu achasse que a gente fosse muito especial, que pra gente foi ruim. Mas pra gente foi realmente um momento horrível, porque a gente entra de férias em fevereiro e a gente volta em março. E a gente voltou ali pelo dia 5, acho, 8, não sei. A gente teve uma semana de aula e a gente tinha a recém-aberto 2 turmas novas que tiveram uma aula. Então, tiveram ali 40 alunas que tiveram uma aula presencial e a gente do nada entrou numa quarentena. E então pra gente foi muito baque, assim, porque ainda mais, bom, a gente, né, dando aula de percussão em grupo, né, não era nem como se a gente desse aulas individuais, então é toda uma coisa muito presencial. Acho que as batucas têm muito lance presencial, né, tu sabe também muito parte disso, né, do afeto e da presença e da conversa e do carinho, enfim. Então foi um baque em muitos sentidos, assim. E a gente teve, claro, aquele momento de pânico, que acho que todo mundo teve, em momentos diferentes, cada pessoa da outra, mas a gente teve o nosso momento de pânico e a gente sentou e, bom, nós vamos ter que fazer.
e vai ter que rolar e a gente vai manter as coisas, né? Não vai dar, vamos cancelar e vamos deixar em pausa. Então a gente começou a gravar um monte de vídeo, a gente pensou todo no material, né, em conteúdo, coisas que a gente também sempre quis fazer e nunca teve tempo de fazer, né? Porque a nossa vida é tão frenética com a presença ao vivo, né? Quando não existe o coronavírus, a gente nunca teve tempo de gravar os ritmos, de fazer vídeos, de gravar videoaulas para ter, né? Para ter isso, para quando entra uma turma nova poder mandar material. A gente nunca lia muito, falava muito sobre isso com as gurias, né? Ler sobre os ritmos, sobre o que a gente está tocando, onde é que veio, né? Onde é que veio o samba reggae, onde é que veio o samba, quem é que toca, o que vocês escutam, enfim. Então, acho que também serviu muito para isso, assim. A gente começou a gravar, começou a juntar tudo isso, a gente começou a mandar materiais. No momento a gente está desde março, assim, e a gente ficou um tempo sem fazer aula ao vivo, por achar que não fosse dar certo, um pouco também, naquele início ali, né? Abril e maio. E a gente mandava muitos materiais pré-gravados para as gurias, assim, a gente tem um drive de cada turma e naquele drive a gente vai toda semana, a gente larga um material novo, um de cada instrumento, né, um vídeo de cada instrumento, com os ritmos que a gente toca, exercício, leituras, tudo isso. E aí em junho, julho, o Vini falou, tá, vamos fazer aula ao vivo e a gente vamos. E então hoje nós estamos já desde junho alternando entre uma semana de aula ao vivo e a gente dá aula separada por naipes, então as turmas todas estão tendo aula juntas, só que nos seus respectivos instrumentos, o que também está sendo muito massa, porque a gente nunca conseguia fazer isso, né? Aula por instrumento era sempre aula de todo mundo, enfim. Então agora a gente está assim, aula ao vivo e material pré-gravado e leituras e coisas do gênero. Estamos E vocês nessa. vocês vão começar agora a ter turmas que já vão começar no online, né, Júlia? Exatamente. Exatamente. A gente enfim, com essa não perspectiva, né, de sair de casa, a gente começou, enfim, a gente conversa muito sobre isso, né, e fica vendo prospecções do futuro, o que, que vai acontecer, e a gente resolveu abrir, então, duas turmas, e não vai ser nos moldes que a gente sempre abria, né, porque a gente abria turmas novas com 25 alunas dentro do estúdio, a gente botava um monte de instrumento no meio, cada uma pegava o que queria e a gente começava a fazer aula. Isso não tem como. Então a gente dividiu. A gente vai abrir duas turmas agora, uma turma de tamborim e uma turma de caixa. E foi o jeito que a gente encontrou de conseguir abrir turma nova, de fazer com que mais mulheres comecem a batucar e fazer com que a gente não pare de trabalhar, né? Siga dando aula, siga com muitas alunas, espalhando a percussão entre as mulheres por aí. Foi esse jeito, assim, de tentar essa turma por instrumento. E vai ser um pouco no mesmo molde que a gente está com as batucas desde março, né? Que está dando super certo, assim. E eu acredito muito também que essas turmas que surgem no meio da pandemia, né? No meio do caos, elas também surgem com outra visão, né? Porque as gurias, querendo ou não, todas as nossas alunas nunca quiseram ter aula online, né? A gente nunca quis dar aula online, né? Entre aspas, assim, nunca foi um desejo, ninguém nunca pensou sobre isso. E no fim, todas nós fomos colocadas aqui nesse mundo. E acho que agora a gente quis abrir essas turmas, a gente está com mais experiência, a gente está sabendo o que a gente está fazendo, a gente está fazendo isso há vários meses. E acho que as mulheres que entram agora também já entram sabendo, né, que é online, que é desse jeito, enfim, não tem uma outra Que é, expectativa. que é a forma que se tem como fazer agora, né? Porque as batucas, se Exatamente. tem sinônimo de aglomeração, é batucas, né? Porque tem como ser, né? São turmas grandes, o show é com uma galera, né? Eu queria que tu fizesse, então, aquela nossa combinação, Juliana, dá tempo aí de tu fazer uns segundinhos aí de algum instrumento aí para quem ainda não sacou como é que é ó, uma aula online das batucas, faz aí alguma coisinha pra gente. Tá. Nós vamos fazer, mas eu não vou fazer com instrumentos, tá? Eu vou fazer uma percussão corporal, que foi a ideia da minha mãe, para quem está assistindo conseguir fazer junto agora, então todo mundo pode fazer mesmo quem não tem instrumento. A gente agora esse mês começou a passar o baião para as gurias. O baião é um ritmo que vem do Nordeste. E aí a gente estava estudando baião com elas, então eu vou passar uma percussão corporal no baião.
E vou ir um passo a passo meio acelerado, assim, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp que eu explico com mais calma, que vai ser meio rápido, mas tudo bem, todos nós Manda conseguimos. direct. Quem não tem o WhatsApp da Júlia, manda direct. Te manda mensagem, pode me mandar vídeo fazendo que eu digo se tá bem, se tá mal, qualquer coisa. Então aqui, né, o baião tem aquela célula clássica que é o tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Que aqui a gente fica, né? Se botar um Luiz Gonzaga, tu provavelmente vai conseguir fazer isso aqui em todas as músicas e vai se encaixar, então tu já pode dizer que tu tá batucando junto com o baião. Existe uma banda de mulheres de baião que se chama As Severinas, que é uma banda maravilhosa. E Comadre Florzinha também, duas bandas, ó, que tu me perguntou antes. Quando tu pergunta isso, os nomes todos vão embora, né? Então já mais duas. As Severinas e Comadre Florzinha, botem elas e façam isso aqui junto. E a gente consegue complicar um pouco, sempre dá para complicar um pouco. A gente pode botar entre um grave, né? Tum, tum, fazer tum, tch, tum, pá, só que fazer com estalos. Então fica tum, tch, tum, pá, tum, tch, tum, pá. A gente começa com a mão direita, né? Para quem é destra, mão esquerda que é canhoto, mão direita, aí o estalo na outra, estalo na direita e volta com a outra mão e palma. Tum, tum, tá, tum. E aí pode botar mais estalos. Agora eu vou fazer eu sozinha, quem conseguir me acompanha, tá? Mas a gente pode ir botando, né? Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum. Cantar sempre ajuda, né? Isso é uma tática que a gente usa muito nas batucas, que é sempre cantar o que a gente tá fazendo. Então, se eu não estivesse tocando nada, eu estaria fazendo, né? Tum, tum, pá, tum, pum, pá. E aí tu sabe que o tum é aqui, que o tch são os estalinhos e que o pá é a palma, né? Então tu decora isso e depois, mesmo que tu não consiga passar direto, tu vai saber que é tum, tum, pá. Então esse é o baião. Botem aí Comadre Florzinha e Severinas e façam. Muito bom. Muito legal. A gente tem poucos minutos agora, Júlia. Só já te agradeço desde já, tá? E só vou avisar para quem me segue aqui que semana que vem a gente vai falar sobre a importância do design para os livros. Vamos ter um papo aqui com a designer Diana Christ, falando sobre esse assunto, que é muito importante para quem é escritor e para quem é leitor também, que às vezes a gente não se dá conta do quanto é importante um bom design de livro para a gente ter uma leitura legal. Então, Júlia, só nos minutos finais aqui, eu não sei se dá para falar rapidinho aí sobre a rede Batucas Solidárias, que me lembraram aqui, que é legal de falar sobre essas ações de solidariedade. A rede Batucas a gente lançou, acho que foi em maio, acho que foi o primeiro mês, ou junho, que é a nossa forma que a gente encontrou como grupo de pegar essa união que a gente tem nas Batucas e fazer alguma diferença dentro das nossas micropolíticas e políticas um pouco maiores. Então a gente criou uma conta do Banco do Brasil, todas as informações tem ali no nosso Insta, que é @asbatucas, mais simples impossível. E a gente está aceitando doações, a gente já doou, acho que já passamos de 150, 200 cestas básicas desde maio, acho que com certeza já passamos disso, arrecadando qualquer contribuição de qualquer pessoa e ela está indo todos os meses, ela não é uma campanha que vai parar porque as pessoas não param de precisar de doações e cada vez mais, né, infelizmente. Então a gente está aí também lutando agora contra cada vez menos pessoas com dinheiro para doar também, então é um desafio muito grande. Mas a gente segue nessa nossa campanha, as gurias são maravilhosas, as batucas são a melhor rede que eu já encontrei na minha vida, então essa é a nossa rede externa, assim, um pouco do que a gente conseguiu fazer para ajudar. Entrem no Insta das Batucas e vocês vão ver mais. Então tá, te agradeço. Então, Júlia Pianta, agradeço a todo mundo que participou aqui foi um chat ao vivo aqui. Tem várias batucas que participaram, agradeço aí, agradeço a Kátia Hoffmann, que falou aqui que gosta de percussão corporal. Então, boa noite para vocês. Obrigada, Júlia Pianta. Até semana que vem.
Obrigada, beijo. Tchau, tchau, gente.